Fala pessoas, dia 14/4, segunda-feira, mais uma segunda-feira começando. É sexta e sábado eu não fiz vídeo, deixei pra hoje, segunda-feira de manhã, acho que é um horário mais interessante, tá? Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Hoje temos muitas coisas que acumularam e a gente vai conversar um pouco sobre toda essa questão de quintal do mundo, tá? O quintal do mundo que eles querem recuperar. Vamos recuperar nosso quintal de secretário de Trump sobre a América Latina. Quis especificar o Panamá, mas a gente sabe que tem outros lugares aqui que estão sendo dominados pelos comunistas. Trump quer China fora da América Latina, recuperar nosso quintal. Tem muita gente da esquerda que fica revoltada. Quintal é o C, né? Cadê os patriotas bolsonaristas para defender o Brasil? Que raiva dessa gente. O pessoal da esquerda muito bravo. Porque aqui no Brasil, não sei se o pessoal entendeu como é que funcionam as coisas. País terceiro mundo, ou você escolhe entre os comunistas ou o Império Americano, tá? Tem gente que não gosta dos dois. Eu, sinceramente, acho que tem um que é menos pior, bem menos pior. Mas enfim, isso aí vai decidir o pessoal, deixa o pessoal brigando, tá? Gostaríamos de fazer um acordo de Trump sobre relação com a China, que é o principal tema aí que a gente vem abordando, tá? Ele dizendo que eles realmente se aproveitaram do nosso país e as tarifas não param. Casa Branca confirma que tarifa americana para a China será de 145%. China aumenta para 125% as tarifas sobre produtos dos Estados Unidos, né? Os caras vão até, aí muita gente, como a gente comentou no vídeo passado, 400%. E Xi Jinping diz que China não tem medo da guerra comercial com os Estados Unidos e aumenta as tarifas. Básico. Mas existiu movimentações. Como eu sempre falei para vocês, negócio de tarifa, colocando lá em cima, nunca é algo para ficar, porque acaba impactando. Isso são negociações. O pessoal ainda não entendeu, né? Risco de colapso financeiro e dano à economia dos Estados Unidos fez o Trump recuar. Aí já chega a Globo falando que ele recuou, mas ele diz, eu sei o que diabos estou fazendo. Então ele é um cara que a vida inteira foi milionário, ele sabe que ele precisa forçar para conseguir o que quer. Aí começa a aparecer as notícias. Governo Trump exclui computadores, smartphones e chip de tarifas da China e resto do mundo. Aí o que acontece com o pessoal do Lula? Arregou, dando risada. Muitos comentários de esquerda dizendo que ele arregou. Tá? E guerra comercial, China pede que Estados Unidos eliminem tarifas completamente. Né? Eles querem nenhum tipo de tarifa. E aí, segundo a China, a isenção de laptops, discos rígidos, processadores de computador, chip de memória e máquinas utilizadas para a fabricação de semicondutores anunciadas nos Estados Unidos na última sexta-feira foi apenas um pequeno passo na direção correta. A China gostou. Só que o Trump fala, isenção de tarifas sobre smartphone e laptops pode ser temporária. Tá? Então, é tudo uma negociação. Enquanto isso, claro que o Brasil está no meio disso aí, tem muitos impactos e, vamos dizer, oportunidades no Brasil, e Lula sanciona a lei da reciprocidade em meio ao tarifaço de Trump. Aí chega o Lula e já começa a se meter nisso e em outras coisas, ele até antecipa a viagem à China para encontrar com Xi Jinping, né? E aí o pessoal até se pergunta, qual a necessidade de viajar tanto? Videoconferência não serve? Ah, meu amigo, é aí que entra coisinhas chamadas tipo CIA, vai que escutam o que eles estão falando, né? Nem o próprio Brasil é seguro ficar aqui para conversar. Né? Na China, com certeza, é muito mais seguro. China versus Estados Unidos. Xi Jinping cita Lula em crítica ao unilateralismo e isolacionismo. Já começa aí mostrando muitos contatos. O pessoal da esquerda muitas vezes falando aqui, dito isto, Lula outra vez, 2026 é logo ali. Esta fala calma, centrada, pensando ao mesmo tempo que fala, isso é sabedoria, isso é ser um líder. Lula é um dos maiores líderes democratas do mundo e muitas curtidas que o brasileiro gosta bastante. Parabéns, Lula! Lula é o maior estadista do mundo, é a tropa do BRICS. Muita gente eu vejo falar de tropa do PCO, tropa do Rubão, tropa do não sei o que. A esquerda gosta muito desse termo tropa, né? Em meio a tarifaços de Trump, Alckmin debate cenário global com ministro chinês. O Alckmin também, claro, está próximo aí, tem que fazer as suas movimentações, né? Lula se solidariza com Dinamarca por Groenlândia em meio à ameaça de Trump. Já chega lá, não tem que se meter em nada disso, mas isso mostra enfrentamento. Um enfrentamento muito firme. Então Lula está respondendo a mandos aí da China e está fazendo o seu enfrentamento contra os Estados Unidos. O governo teme inundação de produtos importados no Brasil após o tarifaço. Vai ter que ver, depende do produto. Para você, né, do AliExpress, não vai ter produtinho, porque você sabe quanto tá difícil, né? Não tarifas, mas taxas impostas pelo Haddad. Mas com certeza para amigos do rei vai ter produto sim. Dólar alto e tarifaço dos Estados Unidos chegam à rua 25 de março. Todo dia sobe o preço e o pessoal reclamando agora que as coisas estão caras. Mas não é por causa do governo Lula, não. Após tarifa dos Estados Unidos, possível invasão de produtos chineses no Brasil preocupa a indústria.
Na verdade, isso aí, se continuar o governo Lula, é o que vai mais acontecer. A China dominará o Brasil. Financial Times avalia que guerra comercial pode ser benção para o agro brasileiro de mandar coisas para a China. Então, algumas pessoas vão se dar bem nessa história aí. E olha só, a economia dos Estados Unidos surpreende com deflação em março. Surpreende quem? Né? Não sei quem eles surpreendem. A inflação dos Estados Unidos vem algo aí que eles estão lutando há muitos anos. Só foi chegar o Trump, né? Que eles falam que é o maior monstro do mundo. O negócio já mudou. É claro, é tudo muito simples, como diz o Marcelo aqui. Não me digam, os Estados Unidos cortam impostos, cortam os gastos desnecessários, detributam o mundo que antes os tributava. E vocês esperam o quê? Além de riqueza, a direita sempre enriquece, enquanto a esquerda sempre empobrece. Básico, fácil demais, e não é só os Estados Unidos. A Argentina elimina restrição para a compra de dólar e moeda passa a flutuar em banda. Ou seja, eles deixam aí para pessoa física, compra mais barato de dólar para abrir o mercado e ainda mais crescer ainda mais a economia da Argentina. Enquanto isso, o Haddad avalia que tarifaço de Trump acelera acordo Mercosul e União Europeia. Vai depender muito, Haddad, se a União Europeia não for dobrada pelo Trump. Se for dobrada, esquece a Mercosul e União Europeia. E Trump não resistiu à pressão dos aliados e dos próprios empresários dos Estados Unidos, diz Haddad, dizendo que ele arregou. Será que arregou mesmo? Vamos assistir. Vamos assistir, o pessoal da esquerda está muito acelerado. Para 70% há nomes viáveis ali de Lula e Bolsonaro para 2026, diz Atlas. Por que eu trouxe essa notícia aqui? Pode ser aqui, ó. Segundo o levantamento da Atlas Intel, Haddad é o mais confiável na economia e Tarcísio na segurança. O Haddad mais confiável na economia? Como se o Brasil, né? O Brasil tá vendo que tá tudo caindo. Enfim, Trump apoia horário de verão permanente e critica a mudança de relógio. Até nisso o cara acerta pra mim. É um saco esse negócio de ficar mudando o horário de verão, né? E aí muita gente fala da questão de imigração, né? Como ficar nos Estados Unidos. Trump considera deixar imigrantes irregulares de fazendas ficarem nos Estados Unidos. Se o cara trabalha, se ele é útil, se ele tá fortalecendo o agro lá, o Trump vai deixar. O que eles não vão deixar? Ninguém tem direito a visto de estudante e de secretário de Trump. Você vê essa notícia e fala, meu Deus, o Marco Rubio tá doido. Não, é que ele fala, você chega nos Estados Unidos e começa a fazer protestos ilegais, protestos contra os Estados Unidos. Que bonitão, né? Claro que os caras vão começar a jogar fora, né? Oposição reúne assinaturas suficientes para votar a urgência do PL da anistia. Indo pro Brasil direto aqui, a gente vê essa questão da anistia sempre muito aí, fazendo bastante barulho. A direita ainda não percebeu, né, toda a jogada da esquerda em relação a isso, mas vamos lá. A gente faz aqui só divulgando só as notícias. Depois em vídeo exclusivo a gente conversa mais a fundo sobre isso, né? Mota busca acordo com Lula, Bolsonaro e STF e tem aval do Planalto por solução que reduz apenas. Aí já começa a negociação, mas ele viaja ao exterior e deixa a decisão sobre a anistia para pós-Páscoa. Mas deixa para lá. Mas olha só que interessante o que está acontecendo na esquerda, tá? É interessante, o pessoal, se conseguir ler nas entrelinhas, vai entender. Mais de 100 deputados da base de Lula assinam por anistia e causa indignação do governo. Não só esses deputados, como a própria aí, Glaze, né, falam algo aí que o pessoal não gostou. O ministro do STF busca Lula para reclamar da fala de Glaze. A Glaze admite discutir anistia, gera revolta e recua, fez uma fala mal colocada, né, falou que não poderia, né, teve dito aquilo, mas é nós por nós, diz marido de Débora do Batom, que virou o pivô da anistia na Câmara, que a gente tem que falar o quê? Que tudo isso que está sendo feito é o quê? São recuos, mas são recuos assim, não é anistia, tá? Eles estão tirando essas penas justamente para, vamos dizer assim, colocar panos quentes, a coisa ficar mais tranquila, mas você vê, os caras ainda estão com problemas, estão sofrendo. Uma coisa básica aí, né? Mas como a gente tá vendo, a Moraes libera a prisão domiciliar a bolsonarista que fez live na cadeira do ministro do STF do 8 do 1, até esse mesmo tá tendo prisão domiciliar. Por quê? Para eles não custa nada. E o cara ainda está preso, né? Tem várias limitações. Moraes manda Chiquinho Brazão para a prisão domiciliar. Deputado é acusado de mandar matar Marielle. Aí a esquerda não vi falando nada, né? Mas é aquilo. Olha só a diferença. Uma pessoa estava lá, fez uma escrita com batom e olha só, outra pessoa que também recebe a prisão domiciliar, né? Então eles estão o quê? Nivelando tudo por baixo. Até mesmo pessoas que fizeram coisas que nem são tão graves assim, ou pessoas que fizeram coisas bem graves, né? Olha só o que aconteceu também, né? Indígenas avançam sobre Congresso e Polícia Legislativa reage com bombas de gás, né? O pessoal pergunta, vai ter prisões e condenações de 17 anos? Não vão prender?
vamos dizer, Índia é um pouco diferente a situação, né? Mas mesmo assim, esse governo está demonstrando, assim, vamos dizer, falta de carinho de pessoas que eles tanto diziam se importar. Indígenas recebem atendimento médico após passarem mal com bombas de efeito moral. Gás contra deputado em ato indígena, né? MPD-FT pede investigação MPF, deu barulho e olha só o que um funcionário do Itamaraty falou. Sugestão para meter o cacete em indígenas partiu de funcionário do Itamaraty. Ele falou assim, não, deixa o pessoal descer, aí qualquer coisa a gente desce, né, mete o cacete. Básico, tá? O pessoal ficava tanto, não, Bolsonaro, esse governo, né? Tinha gente que fazia maquiagem, todo cheio de sangue, dizendo que a direita é muito violenta. E aí o pessoal tá recebendo isso aí, por quê? Porque, infelizmente, o pessoal da esquerda não sabe o que é o comunismo. Você acha mesmo que o comunismo se der aí do Lula, os planos do Lula e da China no Brasil ficar mais aí 20 anos no poder? Você acha que vai acontecer o quê com a maioria da esquerda aí, toda coloridinha, bonitinha, né? Não entendem a história, né? A gente também vai sofrer, talvez eu tenha que sumir, mas vocês também vão ter problemas, porque a esquerda é isso, é uma mão forte, que nem sempre os amigos do rei são amigos do rei, eles acham que são amigos do rei, né? Olha só, até convidaram o Lula com relação estremecida, Lula falta a mobilização de indígenas, lógico. Você acha que ele ia lá, né? O pessoal levando bomba de gás, ele ia estar lá no meio. Pelo amor de Deus, que inocência, né? 7 meses após a operação, justiça solta acusado de expor cocaína. Olha só, né? Soltou 270 quilos, né? Se eles tivessem aí, vamos dizer, exportado batom, pode ser que a coisa seria diferente para eles. Por isso que 58% dos brasileiros perceberam aumento da criminalidade, diz a Datafolha, tá? 58% só. O Gilmar Mendes, por exemplo, diz ter orgulho de desmanche da Lava Jato, né? Ele fala assim, Gilmar Mendes compara a Lava Jato ao PCC, era uma organização criminosa, né? Diferente do passado, que ele falava que a Lava Jato revela um modelo de governança corrupta. Mudou bastante. Mas por que mudou bastante, né? Porque a gente sabe que a Lava Jato, ela, vamos dizer assim, teve momentos que ela fez uns remendos ali, mas foi extremamente importante para o Brasil em relação a lutar contra o PT e o Lula, né? E a Dilma. Só que a gente viu aí que o Moro, por exemplo, teve no governo Bolsonaro e quis sair muito antecipadamente, né? Hoje eles estão juntos, tá lá o Moro na manifestação, o Brasil dá voltas, né? Assim como o Gilmar Mendes também deu muitas voltas, mas nunca as voltas param no lugar certo, sempre no errado, né? O governo Lula, por exemplo, prevê salário mínimo de R$ 1.627 em 2026. Aí você pensa assim, caraca, R$ 1.627, isso é dinheiro demais. Mas como diz o Vinícius aqui embaixo, eu tinha 12 funcionários em 2022, foi para 6 em 2023, agora estou com 3. 9 famílias agradecem pelo atual governo. E pela minha estimativa, vou estar só com IA até no máximo final do ano que vem. Não compensa lutar nesse nosso país, fique nas mãos de Deus, nas minhas, não mais. E aí, você vê que percebe que muita gente fechou as suas empresas, que o Brasil está muito complicado de investir, só fica vivo mesmo Correios, né? Mesmo assim, o Tribunal de Contas da União apura contrato de quase 400 milhões dos Correios com agências de publicidade. Então você percebe aí que os Correios com problemas na questão do plano de saúde, déficit para todo lado, só não fecha porque está do Estado. Mas se fosse uma empresa comum, já tinha ido faz tempo embora, que era uma pauta da direita de ser privatizado isso aí. Não funcionou, não deu. Aí muita gente fala assim, é que não permitiram. Dê seus pulos, tem que dar os pulos. Muita gente ficou, por exemplo, teve pautas da direita que o pessoal ficava enrolando e não foi para frente, né? É que ou se movimenta ou não faz nada, né? Ou, enfim, não fizeram nada e o Correio tá aí. Na verdade, não é só os Correios, tá tudo muito ruim no Brasil. PAC, governo investe 700 bi em 2 anos, metade das obras não começou. Aí mais aí dinheiro, 700 bilhões. Eu não consigo nem, já chegando a trilhão, eu já começo a ficar um pouco, vamos dizer assim, um pouco receoso em comentar em números, porque é muito dinheiro, 700 bilhões. Aí muita gente vai falar assim, mas começou metade. Então, começou, já tá acabando o mandato do cara. Mas enfim, vamos falar em dinheiro, o governo vai reduzir prazo para beneficiário manter Bolsa Família em caso de aumento na renda. Então o cara ganhou um pouco mais, vai mais rápido ainda perder o Bolsa Família e 7 milhões recebe o benefício há pelo menos 10 anos, tá? Mas muitos vão parar de receber. Os caras estão enxugando a máquina aí, porque como eu falei, o comunismo ele chega, ele oferece picanha, tudo maravilhoso, coisa linda, né? E a pessoa não aprendeu ainda. Achamos que o gigante tinha acordado, acordou nada, não aprendeu absolutamente nada, tá? O próprio Olavo foi um cara que falou bastante sobre o comunismo no Brasil, nem aquilo entenderam, voltaram para estaca zero. O novo ministro de Lula enviou dinheiro para a prefeitura do Pai, cerca de 30 milhões foram destinados à prefeitura de Arame, por meio das emendas de relator.
que a gente sempre fala aí das emendas que o Flávio Dino tenta segurar e tudo, mas enfim, é muito dinheiro. Muito dinheiro menos para você. Para vocês tem taxa, né? Temer diz que divergências internas do governo Lula afetam estabilidade e credibilidade. Olha, Temer, cuidado para não ser chamado de golpista novamente. O pessoal não gosta muito de você, não é? Porque o pessoal tá falando aí que tem os nomes autocratas. Ó, a disputa de 2026 será entre democratas e autocratas, não direita e esquerda, diz líder do governo. Esse é o líder do governo, com a mãozinha no queixo, né? Falando da pessoal que fez aí, né, toda a questão de crime contra o Estado Democrático de Direito. Lembrando, uma coisa aí para dar aquela bugada na cabeça das pessoas, que a maioria dos brasileiros não entende, a própria direita não entende. O Randolph, né, Rodrigues, ele foi, vamos dizer assim, a favor da CPI da Lava Toga, que muita gente pega e ainda usa isso hoje, né? Lembrando, a CPI da Lava Toga não daria em nada também, né? Muitas das coisas que muita gente começa a brigar, não, daria certo ou não daria certo, vamos dizer assim, não, eu sou contra, eu sou a favor, nada daria certo. CPI no Brasil não dá certo porque o sistema todo é falho. Essas são verdades muito inconvenientes, né? Porque o pessoal, muita gente da direita acha que a CPI Lava Toga seria a solução, mas olha só quem a apoiava. Gosto de lembrar essas coisas, o pessoal começar a dar aquela quebrada. Bolsonaro é submetido à cirurgia em Brasília, durou 12 horas, mas já está bem. A Michelle Bolsonaro mostrou. Ele, inclusive, alfineta o Malafaia, não dá pra fazer as coisas na base da pancada. Eles perceberam que Mário Frias e um pessoalzinho aí tava querendo cancelar boa parte da direita. Eles estão começando a dar uma recuada, é um morde a sopra muito feio, muito chato, mas de qualquer forma, olha o que diz o STM. Jair Bolsonaro pode perder patente, diz Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, que colocaram uma civil lá e já começa a fazer isso, tirar o capitão do capitão, né? Olha só, pelo menos uma notícia boa, CFM proíbe bloqueio hormonal para crianças e adolescentes trans, né? Então já subiu a data aí, inclusive, da idade mínima para realizar a cirurgia de transição de 18 para 21 anos. Isso é uma coisa que, inclusive, outros países aí de primeiro mundo aceitam da coisa mais linda do mundo. Acho que a criança não tem, vamos dizer assim, não sabe decidir nada na vida, mas pode decidir se pode tomar esses bloqueadores ou não. Tema sensível, mas, enfim, pelo menos no Brasil você percebe. Por isso que eu falo, comunismo, ele, vamos dizer, ele disfarça, né, algumas pautas que gosta de pautas woke, mas não é bem assim não que funciona. Falando em comunismo, Rússia diz que é impossível esperar resultados imediatos sobre guerra, é por isso que o Trump deu aquela puxada, falou, meu, o que você tá fazendo? Você não vai parar não? Né? Ataque russo, inclusive, danifica a estrutura de proteção da usina nuclear de Chernobyl, um dos maiores acidentes nucleares aí do mundo, de todos os tempos, que tinha chance de dar muito ruim, inclusive para o continente todo, tá? Uma história assim muito pesada e olha só o que acontece, né? Preocupante? Não é tão preocupante que já se dissipou bastante lá a radiação, mas é algo para se ver, é bem simbólico, né? Bem assim, mostra um grande problema e a Europa se prepara para a guerra com guias e simulações de sobrevivência e eu sinceramente acho que isso aqui é muito propaganda de globalista. Globalista adora botar o terror, né? Não, porque vai voltar a doença, que vai ter isso, vai ter aquilo. É sempre para colocar as pessoas em pavor, porque elas não querem nem, vamos dizer, se estruturar direito, porque vivem no medo, né? Vivem realmente aí sendo ameaçadas de tudo. Claro que existe, sim, uma ameaça, a gente está numa Guerra Fria 2.0, mas eu acho que não é para tanto. Então tá o Trump lá querendo a paz, tá tentando pacificar tudo, e os caras, não, vai começar a guerra. Que guerra? Por que vocês estão empurrando uma guerra dessa? Né? Não era melhor negociar uma paz? Enfim, lembrando, temos aí o quintal dos Estados Unidos, e será que o Brasil está incluído? Será que eles vão fazer alguma coisa? Será que o Brasil vai ser resgatado ou não de mãos vermelhas? Não sabemos, tá? Você que se prepare, que esses próximos anos serão muito emocionantes e estaremos aqui praticamente todos os dias. Se não é aqui, é dia sim, dia não. Um dia aqui e outro no Libertas Nova, canalzinho novo que a gente conversa lá. E vamos tentar novos projetos, vamos trabalhando praticamente todos os dias aqui. E o próximo vídeo exclusivo tá próximo, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, obrigado por comentar no canal, dar o like, tudo que eu nem peço e vocês fazem, mas eu peço sim. O link da Amazon, clicou, navegou, comprou qualquer item e ajudou o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.